Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast jurídico do Mérito com Elas. Eu sou a doutora Priscila Kogan. E eu sou a doutora Isabela Pari. Não se esqueça de se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais, @do Mérito com Elas. É isso aí, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e sigam a gente lá no Instagram e no TikTok. E compartilhem o vídeo. Isso aí. Hoje, convidados de peso, doutora Isabela. Dupla, primeira vez. Primeira vez uma dupla no nosso programa. Meu, eu tô emocionada. Vamos lá. Doutor Norival Cardoso, muito obrigada pela sua presença. E doutor Flávio Cardoso, muito obrigada pela sua presença. É uma honra tê-los aqui. Obrigada por ter aceitado o convite e sejam muito bem-vindos. Para nós é uma honra e um prazer muito grande estar presente. Nós que agradecemos o convite. Ai, meu Deus. Agora calma que eu vou começar o currículo. Dr. Norival Cardoso é formado em Direito pela Faculdade de Direito Brás Cubas, ex-escrevente e coordenador do cartório da 2ª Vara Civil de Santo André, ex-procurador, procurador-geral e diretor jurídico do município de Mauá, ex-diretor administrativo, ex-diretor executivo e ex-tesoureiro da subseção da OAB de Santo André, ex-coordenador adjunto do Exame de Ordem, advogado militante nas áreas de direito administrativo, civil e trabalhista, com ênfase em responsabilidade civil. Vamos agora para o currículo do Dr. Flávio Cardoso. Bacharel em Letras pela Universidade de São Paulo, formado em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, advogado criminalista, professor de Direito Processual Penal, especialista em Direito Processual Penal pela Escola Paulista da Magistratura e pela Universidade de Castilla-La Mancha, é isso? Depois você vê se eu falei certo. Bilíngue, você? Não, currículo chique, minha filha. Presidente da 7ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo, atual gestão, autor de obras jurídicas e palestrante. Ou seja... Hoje a gente fica em silêncio, né? Eu preciso ir para terapia depois que acabar o podcast. Vamos lá? Que responsabilidade. Dr. Norival, nascido e criado onde? Santo André da Borda do Campo. Mais Aí já entrega a idade, já, né? Mas quando eu era pequena... Não, se quiser eu completo. Santo André da Borda do Campo, terra de João Ramalho, marido de Bartira, filha do cacique Tibério. Mas quando eu era pequena, minha mãe falava que São Bernardo era da Borda do Campo. Então não é tão... Não é. É verdade. Não é. E vamos lá, passou sua infância onde? Toda em Santo André. Toda. Andreense da Andreense Gema. da Gema, andreense de coração, amo a minha cidade e me ofendo quando não gostam dela. E reside em Santo André Resido também, em Santo né? André. E trabalha em Santo André. Trabalha em Santo André. E comecei a minha carreira em Santo André. Olha. Eu comecei sempre ligado à área jurídica. Comecei como, hoje, a nomenclatura seria o auxiliar, Menor aprendiz. o menor aprendiz no judiciário, né? No cartório Já no da segunda fórum, vara, é. Aí depois me tornei escrevente e depois me tornei o coordenador do ofício, onde eu fiquei até tomar posse como procurador do município de Mauá. Me formei, fiquei mais um bom período no cartório, até a pedido do próprio juiz, que eu trabalhava com ele há muitos anos. E chegou um momento que eu quis bater asas e fui procurar outros caminhos. Comecei a fazer concurso, até que eu tomei posse como procurador da prefeitura de Mauá. Então, no seu caso, o direito acabou inerente. Uma consequência. Foi inerente ao que você já fazia. Aí eu fui para a prefeitura, fiz carreira lá dentro. De procurador fui a procurador-chefe. De procurador-chefe a diretor, que
no organograma, diretor era o abaixo de secretário. E nas campanhas políticas, como o pessoal saía candidato, eu assumia também a secretaria jurídica. E lá eu fiquei quase 20 anos, como fiquei quase 20 anos no fórum. Aham. Foram meus 2 empregos, vamos dizer assim. Quer dizer, uma vida inteira voltada Toda. para a área jurídica, toda. Aí eu me aposentei na prefeitura e continuo advogando. Advocacia Porque autônoma. Para completar, até o dia que eu conseguir ficar de Exato. pé, eu vou advogar. É Isso eu tenho aí. certeza. Quer dizer, é o amor mesmo pelo direito. Lógico. Eu acho que advogado não consegue parar, né? Minha mãe que fala. Ela fala assim, ai, eu vou ficar velhinha indo no fórum. Foi picado pelo bichinho, né? Não tem jeito. Flávio, vamos lá. Nascido e criado Santo André onde? também. Santo André. Não era mais da André, borda hein? do campo. Santo André. Andrense da Gema. Sim, sim. Andrense, sempre morei também aqui. Passou sua infância aqui. Passei, mas as férias não. As férias eu passava em Socorro, onde meu avô morava. Aham. E era comum eu ir no primeiro dia de férias e voltar no último, né? Então, eu tenho uma lembrança muito boa daquela cidade, mas sempre morei aqui. Gente, 2 andrenses da Gema. Da Gema. Só a gente que... A gente faz o podcast em Santo André, só nós duas que não somos nascidas em Santo André, né? E diz uma coisa, papai influenciou na escolha do curso? A princípio, não. A cabecinha dele. Não por falta de Pressão. tentativa. Não por falta de pressão. Não, o doutor Norival tem porque- 2 filhos, né, advogados. Exatamente, exatamente. Mas o doutor Flávio não começou pelo direito, Exatamente. né? Conta pra gente. Então, quando eu fui fazer colegial, que na minha época chamava colegial, Na minha né? também. Hoje eu nem sei mais como é que Ensino chama. médio. Ensino médio. Eu já perdi o jeito da coisa aí. Quando eu fui fazer colegial, então tinha técnico no colégio que eu estudei, que foi o Coração de Jesus. E ali eu optei, então, por fazer o técnico em tradução e interpretação. E ali eu sempre gostei de idiomas, e ali eu acabei definindo o meu futuro de faculdade, porque resolvi seguir carreira de letras. Eu trabalhava no escritório do meu pai. Eu comecei com 13 anos lá, eu acho, né? Uhum. Fazendo serviço de office boy mesmo. Ia no banco, ia no fórum, né? Fazia algumas coisas para ele interna. E eu odiava a rotina de escritório. Tudo que eu falava era que eu jamais ia seguir essa carreira. Isso falava mesmo. Só um parêntese. Antes de fazer letras, de chegar no colegial e optar por esse caminho dos idiomas, das letras, meu sonho era ser oceanógrafo. Nossa, tudo a ver. Calma. Eu queria fazer oceanografia. Já tinha visto, na época, acho que só tinham 2 lugares no Brasil que tinham oceanografia. Era em Rio Grande, a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e no Rio de Janeiro. E eu, alucinado, queria, até o dia que eu entrei no Instituto de Oceanografia, que eu infernizei até eles me deixarem fazer uma visita. Eu fui visitar e vi que era tudo cálculo. Mas assim, mudou, eu virei a página na hora. Aí os caras falaram, não, no curso tem física, tem matemática. Eu falei, valeu, obrigado. Pra quem é de humanas. O sonho foi enterrado na hora, e aí, então, eu fui pro tradutor e resolvi seguir o caminho de letras. Meu pai ficou muito feliz, como vocês podem imaginar, né? Ele ainda tentava, mas faz direito, vai fazer o quê dando direito? Não sei, depois eu vejo, né? Mas eu queria fazer letras. E o pior é que 1 ano antes de eu prestar o vestibular, a FUVEST começou a fazer o trainee, né? Treineiro, né? Não trainee. Ela começou a fazer o treineiro, então você se inscrevia, prestava a prova e, obviamente, não podia fazer a faculdade, porque não tinha idade para tanto ainda, nem estava formado. E eu fiz o de treineiro de direito.
Né? Falei, vou fazer só para ver que a nota de corte era lá em cima. Eu passei para a segunda fase. E aí você ficou mais desesperado ainda. Não. Que ele falava, você passou. Eu falei, mas eu não quero. Doutor Norival, já pensou um filho formado no São Francisco? Já pensou? E eu não quero, enfim. Prestei letras, entrei em letras alemão, fiz alemão-português. Depois que eu me formei, eu comecei a dar aula particular, aula numa escolinha que tinha em Santo André. Ainda não pensava em fazer direito, mas eu também não conseguia parar de estudar. Aí eu abri o jornal e falei, deixa eu ver que vestibular que tem aberto, vou prestar alguma coisa só para estudar mais alguma coisa. E acabei prestando para comércio exterior, que eu sei que é um sonho seu também. É um sonho meu. E então fui fazer comércio exterior na Metodista, era cabeludo na época, me deu um trabalho desgraçado fugir do trote. Queriam cortar meu cabelo. Queriam cortar seu cabelo, Queriam com cortar. certeza. Era uma luta diária manter meu cabelo na cabeça. E eu fiz 1 ano e meio. Até também não suportar mais economia, Porque tem conta também. matemática básica e financeira. Peguei exame de todos. Tudo que era cálculo eu peguei exame. As únicas matérias que eu passava sem exame era direito, que tinha direito público, direito privado, direito tributário. Aham. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Bem, Aí nisso, o doutor Norival já sabia que tinha alguma Não, coisa quando errada pai e mãe avisa, já há bastante tempo, né? nisso eu volto pro escritório dele. Né? E falo, tem uma vaguinha aí. E aí eu comecei a pegar gosto pela coisa e prestei. Prestei a faculdade concomitantemente o concurso de escrevente. Aí eu entrei na faculdade, comecei a cursar direito e no 2º ano eu fui chamado no concurso e eu virei escrevente também. Aí eu segui assim. nessa época o doutor inteiramente. Norival trabalhava onde? Nessa época você já estava aposentado, né? Já. Não. Já. Ele estava só no escritório. Ah, tá. Só no Tava escritório. advogando. Ele já estava aposentado. Ele aposentou super cedo porque ele começou super cedo. Então, daí eu segui a sina dele total, né? Escrevente também. Mesma coisa, mesma coisa. Aí eu me Mesmo formei, caminho. Mesmo me caminho. formei, pedi exoneração e fui advogar. E aí estamos aí até hoje. Hoje somos sócios, né? Botou fé ali, né? Um adendo só. O período que ele trabalhou comigo foi registrado, com todos os recolhimentos em Contribuiu pro dia, INSS, né? tudo, fundo de Bonitinho. garantia, tudo certinho. Tá prescrito já. Medo de Não tem que querer. pôr no pau, né? Tá prescrito, já era, esquece. Filho advogado, pai e mãe tem medo de processo trabalhista, né? Não, mas detalhe que eu nunca segui a área dele também, né? Antes de entrar na faculdade, eu já começava a ler livro de penal e eu queria penal. Né? Ele também não gostou muito, mas É isso que eu ia perguntar, o que, que ele achava. Não, porque eu não sentia atração Aham. pela matéria, sabe? Mas o que, que o senhor achou do Dr. Flávio? Da escolha dele, eu respeitei, só isso. Eu respeitei. Oi. E da filha? Influenciou Calma. fazer Calma direito? que a gente vai chegar lá. Eu tenho uma pergunta antes. O doutor fez o exame de ordem. Fiz o primeiro exame de ordem. Nossa. O primeiro exame. Não. Que todo mundo falava Eu tô- que comia criancinha. Sabe? Não, é verdade. Porque ninguém sabia o que era. O exame de ordem, o primeiro. Antes não tinha exame de ordem. Não tinha. Saía da faculdade você era saía da advogado. faculdade e podia advogar, né? Foi direto, inscrevia direto. acho que tinha um período de estágio, alguma coisa Pegava o assim. diploma Habilitava, né? e se inscrevia na OAB. Exatamente. Tá. O meu foi o primeiro exame de ordem. Todo mundo falava Nossa. milhões de coisas, sabe? É isso, é aquilo, é aquilo. Aí eu posso falar o que aconteceu? Pode, com certeza. Eu tô Bom, curiosa pra saber se era Aí, eu ia oral ou tentar, se não não. falasse. Então, naquele tempo tinha o exame escrito e o exame oral. Tá. Certo. Tá? E nós fizemos o exame de ordem, como hoje, o estado todo, e aconteceram 2 notas 10 no estado de São Paulo. A minha e a do Dr. Luiz Araújo Lima, de Mauá. Ai, que fofinho. Olha! Os únicos 2 no estado inteiro. Que honra.
Isso eu me orgulho. Estudei orgulho. muito, mas estudei dia e noite. Mas Alcançou. consegui. Já era casado. Já era casado. Já tinha o Flávio? Tinha a Camila também. Ó. Ah, agora a gente pode falar. É. Camila também, advogada. A Camila, eu acho que ela já influenciou pela minha carreira, que ela começou a me ajudar, alguma coisinha e tal. Vai pegando gosto, né? Agora eu vou dar uma entregada no Flávio. Entrega. A Camila, Entrega. A Camila, ela entrou na faculdade. Então ela tinha uma dificuldade de interpretar um texto, um artigo de código. Então ela pediu socorro do irmão, que nessa época já era professor de português. Então ele iria interpretar o texto. Um dia ele chegou e falou assim, isso ele não contou, ele omitiu. Ele falou assim, sabe que eu estou gostando da coisa? Aí ele começou a gostar por ajudar a irmã a interpretar texto e tal. E aí virou advogado, foi estudar também. Mas a Camila foi, eu tenho certeza, foi influência. Que segui. Aproveitar o barco, não é? Também registradinha, com todos, Claro. com todos, A os ação dele é todos os uma recolhimentos. reclamação, né? Nada a reclamar. E se vocês quiserem saber, nessa mudança de escritório agora, eu deixei separado todas as guias de pagamento de INSS e fundo de garantia. Olha, tá tudo arquivado, viu? Está tudo arquivado. Esquece. Agora eu digitalizei. Tô mais moderno agora, mais moderno. Calma que a gente vai chegar lá na transição do processo físico pro digital. Flávio, vamos lá, seu exame de ordem, como é que foi? Foi um dos primeiros a ser a segunda fase escrita. Ainda era escrevente. Era. Tá. Eu era escrevente, eu fiz a primeira fase no final do ano, em dezembro. E quando eu fiz a segunda fase, eu pedi exoneração. O pessoal Esperou o resultado? Pensa num homem corajoso. Tô adorando as reações do pai, porque assim... Confiança, assim, né? ó. Confiança, né? Não, foi isso. Eu fiz a primeira fase em dezembro. Se eu não me engano, foi o segundo exame a ter a segunda fase escrita. Até então era oral. Né? A segunda fase era oral, sorteava o ponto Sua lá. foi escrita. A primeira escrita. Não, a primeira de múltipla escolha. Ah, tá. Não, E eu a digo segunda assim, escrita. a primeira fase sempre foi A de peça. teste, múltipla escolha. Múltipla A escolha. segunda fase, ela era oral antes. A minha não. Ela era oral. Você sorteava um Não, ponto, aí você estudava sobre aquele ponto e vinha lá também com uma peça pronta e ditava minha a mãe peça, era fez alguma coisa assim. assim. Isso, a época da sua mãe era bem essa do oral. Se eu não me engano, o meu foi o segundo a ser a segunda fase inscrita. Redigir uma peça e responder as questões. Isso. Então eles tinham mudado, acho que há 2 exames. Foi algo assim. Foi bem no início mesmo, eu peguei essa transição, todo mundo dando graças a Deus que ia para escrita. Mas eu estava acostumado com prova oral na faculdade, porque eu andei pegando uns exames na faculdade, né? E lá na São Bernardo era a matéria do ano inteiro oral. Então, para mim, não ia fazer Não ia muita fazer diferença. diferença. Mas o ponto do exame, né, que eu falei. Eu fiz a primeira fase, aí quando eu fiz a segunda, eu pedi exoneração. O pessoal achou que eu tava louco. Não, imagina, espera sair o resultado. Eu falei, não, porque se eu não passei, eu vou aproveitar meu tempo para estudar. E se eu passei, ótimo, tchau, foi bom estar com vocês, eu quero advogar, eu queria advogar. E que o pai falou quando você tomou essa Não, ele me decisão? apoiou. Não tinha nada para falar. Ele só perguntou se eu queria mesmo sair do serviço público, e eu queria. Né? Por mais que fosse estável, que fosse um salário razoável, na época não era tão bom quanto é hoje é melhor. Mas eu não queria, eu queria advogar de toda maneira. E aí então eu saí. E não passei. Ai, meu Deus. Não, na verdade, eu passei no primeiro, mas no recurso. Tenho vergonha de falar. No recurso. Né? Foi uma situação inusitada. No primeiro momento, não passou. Não, Mas mas aí você olha recorreu. o que aconteceu com a minha turma. Nós tivemos uma
prova extremamente difícil, caiu uma revisão criminal cheia de teses, Nossa. né? E eles soltaram o gabarito, tal, ficou todo mundo assim, e um monte de gente tinha feito habeas corpus. A ordem aditou o gabarito para aceitar também o habeas corpus, falando assim, olha, dependendo da fundamentação, nós vamos aceitar. Legal. Sai o resultado do exame. Todo mundo que fez habeas corpus passou, e de todos que fizeram revisão, ninguém passou. Da minha turma, ninguém. então Quer dizer, o que estava provavelmente previsto foi um originalmente, Que era o ninguém certo passou. mesmo. Foi um erro de correção, Foi um isso é erro. absurdo. Os caras colocaram que era peça inadequada, só consideraram o habeas corpus, enfim. Aí, todo mundo recorreu, a maior parte passou, Passou, os que claro. não tinham condições realmente não passaram, mas daí consertaram e todo mundo passou. Mas foi um susto de início, né? É? Não passei, né? E a minha irmã, sim, né? Porque ela passou de cara, Primeiro. E pensando. e aí eu com aquela pressão nas costas, falei, não acredito. Mas daí deu certo no recurso. Mas eu fiquei assim uma fase de 2, 3 meses sem ser nada na vida, Sem né? saber. Eu fui Naquele fazer limbo. Eu fui participar de um congresso, aí a mulher, eu deixei profissão em branco. Aí a mulher lá falou, mas qual é a sua profissão? Eu falei, nada. Ela falou, como assim? Eu falei, eu terminei a faculdade, prestei o exame e não passei, tô esperando o meu recurso. O que eu sou? Ela falou, não sei. Eu falei, bacharel em Direito é profissão? Ela falou, não. Eu falei, então, eu não sou nada, né? Ela falou, advogado. Eu falei, não sou, não tô inscrito ainda, não posso ser advogado. Ela falou, então eu vou colocar estudante, você paga metade. Eu falei, beleza. Aí eu passei como estudante, porque eu não tinha profissão. Já tinha abandonado tudo, e meu amigo do lado rindo, né? Largou escrevente, né? Larguei, mas daí deu certo no recurso. Acabei passando no primeiro, mas levei um sustinho. No seu exame de ordem, doutor Ival, tinha escolha de área? Não. Não, era Tinha- o quê? não. Era uma... O examinador colocava na lousa 3 problemas e você escolhia qual você queria fazer. Era um penal, um trabalhista e um civil. Tá. Você que escolhia. Bom, também você podia escolher qual que você... né, uma Só área que escolhia você... na hora, né? Você escolhia na hora. Peraí, deixa eu dar uma lidinha, deixa eu ver qual O que... senhor escolheu qual? Eu escolhi civil. Foi uma consignação em pagamento. Olha, Lembro até hoje, que bonitinho. E o oral judiaram muito de mim. O oral judiaram, mas eu estava preparado. Mas o que importa é que tirou 10, né? Brilhou Quem que muito. falou aqui também que foi judiado em uma banca também? Acho que foi o Dr. Fernando Salles, se não me engano. Ele também falou que ele foi bem judiado na banca. Fizeram bastante perguntas. Ou para um colega dele, alguma coisa assim, Não, foi né? acho que pra ele. Também falou que No foi... oral, ele judiou de mim no oral. Mas eu estava preparado. Não, tá. 10. Tirou 10. 10? Tava muito preparado, né? Conta pra gente, Flávio. Você também palestra, dá aula. De onde que veio a inspiração pra docência? Conta pra gente. Então, quando eu fiz letras, eu achava que eu não levava jeito para dar aula. Apresentava trabalho, o pessoal falava, mas você tem didática, você fala bem tudo, mas eu não me via dando aula. E eu tinha pavor de apresentar trabalho. Seminário, para mim, eu já não dormia na noite anterior. Sabe, aquele pânico que dá branco de ficar na frente da sala. Mas quando eu fui fazer direito, aí eu comecei a ter gosto, apesar de ainda morrer de medo de falar na frente da sala. Era extremamente tímido. Porque fazendo um parênteses, você leciona há muitos anos já, né? Sim, desde 2001. Não, contando com professor de português. Ah, Acho que não, ela tá aí perguntando. antes. É. Aí antes, bem antes. Quer dizer, é Bem muito antes, tempo, né? Mas direito 2001. E daí, durante a faculdade de direito, que eu via os professores, eu falava, pô, tô com vontade de dar aula. Aí comecei a desenvolver esse gosto, mas ainda tinha medo de falar na frente. E eu falava, não vai ser possível eu dar aula, porque se eu tenho esse pavor, eu tentava vencer isso, mas eu tinha medo. Aí eu acabei me inscrevendo para ser orador da turma, mas pelo desafio. E acabei sendo escolhido,
E aí foi o meu grande teste, porque no dia da formatura tinha 4.500 pessoas no AMB. Eu entrei, travei, falei, não vou. Vai sim. Aí o nosso paraninfo, o professor, ele falou, eu também não vou. Eu falei, como assim? Ele falou, não, olha, tem 4.500 pessoas, eu tô travado. Daí eu falei, não, se você tá travado, então vamos travar juntos. Ele falou, não, então vamos os dois juntos. É, lógico, foi uma estratégia dele, né? Aí eu acabei indo, não enxerguei nada, né, para ler o meu discurso, mas foi assim, o meu desafio para poder enfrentar. Daí eu comecei a dar aula num curso bem pequeno, em 2001, em São Bernardo, chamado SEDLEX, e as minhas primeiras aulas, assim, acho que foram horríveis, mas eu insisti, e aí deu Nada certo. como ir fazendo. Aí deu certo. Depois eu já estava num curso maior, nós fizemos um evento presencial desses de véspera da UAB, de AD, essas coisas assim, né? E tinha 800 pessoas no teatro. E ali foi quando eu saquei que eu dava conta mesmo da coisa, porque eu entrei, não me dei, né? Não importa quantas pessoas tinham. Não me importou em nada, não mexeu em nada comigo ter 800 pessoas ali. Eu entrei, dei minha aula e tal, daí eu falei, bom, então acho que agora eu tô no jeito da coisa, né? E daí foi. Daí até hoje. Eu quero fazer uma pergunta para o Dr. Norival. Deve. Como foi formar 2 filhos advogados? Qual a sensação? Porque como nós estamos no especial de pais... Pais, do mês dos pais. Uma sensação de realização. De realização. Por exemplo, a minha filha, eu sempre coloquei isso para ela. Não se envolva, não case, não antes de ter um diploma na parede. Para você não ter que ficar dependendo de pensão. E Camila seguiu. Ela colocou o diploma dela, aí depois foi que ela procurou. Aliás, na faculdade ela já se ajeitou. e depois só continuaram, né? E, aliás, deu muito certo, até que Deus resolveu levar o Rogério embora, né? E então foi a sensação mesmo de realização. Porque seguiram seus passos, né? E a função da gente como pai é essa mesmo, né? Preparar para a vida, depois é com eles. E eles é que vão cuidar da gente agora, né? Porque você vai ficando velho. Eu, por incrível que pareça, eu leio todo dia o obituário do jornal. Há muitos anos. Ultimamente eu tenho feito a média de idade que o pessoal vai partindo. Para ver se está próximo do seu ano. Então eu falo para minha esposa o seguinte, e ela fica muito brava, que nós estamos na contagem regressiva. Não, e é verdade. Cada ano que passa nós temos um a menos. Um a menos. Um a menos. Preparar o espírito, né? Porque todo mundo tem o seu dia. Então eu leio o obituário e faço a média. Eu acho muito... E às vezes você é um conhecido, liga, fala assim, não quer fazer inventário? Não, tem. Nossa. Ai, gente. Um dia desse eu li uma notícia de uma senhora. Nossa, fiquei inconformado, que ela, nova ainda, ela morava naquele prédio ali da Cesário, na minha rua, naquele prédio aqui de cima aquele prédio no Crystal Palace. E morreu de Covid. Você vê. Nova ainda, sabe? Milionária, sabe? Tinha a vida inteira pela frente. Enfim, posso contar alguma coisa pitoresca? Deve, eu ainda quero lhe perguntar quantos anos de ordem. De ordem, eu tenho hoje... 45990. É o número... Não, era 38, mas eu fiquei no cartório ainda muito que nem tempo. eu. A minha era 199, mas eu peguei 215 Eu também. fiquei no cartório porque o doutor Raci... Doutor Raci é um juiz que eu trabalhei. O período, ele chegou hoje em Santo André. Eu vou falar assim, ele me quis do lado dele. E eu fiquei até eu me exonerar. Sabe? Que a gente tinha uma intimidade mesmo muito grande, uma proximidade. E
eu vivia mais junto com ele do que com a minha família mesmo, né? Porque você ia de manhã. Era um bom chefe. Era. É. E a confiança dele era irrestrita, sabe? Então eu fiquei mais 3 anos, quase 4, a pedido dele mesmo. Tanto que eu vou contar uma coisa agora que aconteceu comigo, que a gente fala, mas o escrevente ganhava pouco, o coordenador ganhava pouco. Mas tem coisa que é muito mais do que isso. Por Não tem exemplo, preço, né? Por exemplo, aí eu me exonerei, tomei posse em Mauá, aí o doutor Raci me liga e fala assim, olha, eu estou indo para Santana em remoção e eu vou dar aqui um comes e bebes, uma despedida, passa aqui tal dia, tal hora. Tá bom. Saí da prefeitura, ali no Fórum de Santo André, naquele salão nobre, do lado da 7ª Vara, do cartório da 7ª Vara ali. Aí tinha lá uma solenidade e tal, uns comes e bebes. E o juiz, eu não lembro que juiz que era, pegou o microfone e falou, olha, eu não entendo porque o doutor Raci vai para Santana, porque ele mora no Jardim do Mar, ele dá aula na Faculdade de São Bernardo e vai ser juiz lá em Santana. Aí o doutor Raci foi falar. Falou, eu estou indo porque eu preciso deslanchar na minha carreira. Eu estou indo mesmo é porque não tenho mais o seu Norival do meu lado. Assim mesmo. Imagina o bico do resto do cartório. Imagina o bico. Eu estou indo porque não tem mais seu Norival do meu lado. Porque a gente era mesmo, sabe? Extrapola a relação de profissional, Por né? exemplo, Era mais que isso. eu era o coordenador do cartório e ainda ele queria que eu fazia audiência, eu fizesse audiência, e ainda o cartório era seccionado e eu tocava uma sessão de processos ainda, sabe? E tanto que na audiência a gente conversava por olhar. Durante Se tanto conheciam tempo. tanto, né? Por olhar, por exemplo, a audiência, você tocava uma audiência, ele falava, o senhor está onde? Falava, na decisão. Eu já tinha relatado, sabe? Quer dizer, agora era com ele a decisão. E a gente conversava por olhar na audiência. Simplesmente por olhar. Por exemplo, um fato pitoresco do meu tempo de cartório. Tem muitos, mas eu não posso dizer porque eles estão cobertos pelo segredo de justiça. E a gente vai chegar nesse momento dos seus perrengues. Mesmo sem falar os nomes, eu não me sinto à vontade de contar, né, certas coisas. Mas eu vou contar. Uma vez deu problema na calha, choveu dentro do cartório. Todos os processos molharam. Como que nós vamos resolver isso? Aí nós fomos todos para uma padaria, alugamos a padaria, eu não sei como é que chama aquela que faz a pizza lá, como é que chama aquilo? Como se fosse uma pá, né? Que Aquela coloca... pá. Então a gente pegava o processo, abria o processo com a pá, punha no forno, Deixava ele aquecer para secar. Fizemos assim com todos os processos, você acredita? Nossa. Gente, ainda na época do processo Secaram físico. todos, não teve prejuízo. Muitos, a tinta fluiu. Mas o que era datilografado... mas deu para aproveitar quase tudo. E como procurador, aquele tempo não tinha a defensoria organizada direitinho. Então o juiz nomeava o advogado. Nomeia a doutora Priscila e tal. E você então fazia assistência judiciária, a pedido do juiz. E uma vez eu fiz uma ação para uma mulher, até difícil, tal, ganhamos. E naquele tempo eu trabalhava na prefeitura. Aí o segurança me liga e fala, olha, deixaram aqui um presente para o senhor, tal, né? Falei, a hora que eu descer eu pego. Aí eu desci. Ele falou, a dona fulana disse que deixou isso aqui de presente para o senhor, em agradecimento ao que o senhor fez por ela. Sabe o que era? Meio porco. Meio porco! Meio porco. Numa caixa de plástico, assim, era meio porco. Metade com a cabeça ou metade com o rabinho? Passaram na serra.
Meio porco. Literalmente no meio. Inteirinho. meio aqui. Meio porco. Meio porco. Eu ganhei um inteiro. Ai, que assustador se eu abrisse e visse um porco. Não, mas levamos para assar, fizeram uma Mas ela cai almoço. dura na hora, claro. Você vê a simplicidade da mulher. E a gratidão, né? a Deu um gratidão. porco pra mim. Gente, que demais. Agora me fala uma coisa. Pai e filho, como que é trabalhar junto? Como eu poderia dizer? Quem vai falar primeiro? Doutor Norival. Você quer saber o quê? Tem que dar Pergunta. muita bronca? Não. Não. Brigam muito. Briga. Ah, não. A gente não briga. O senhor puxa a orelha dele? Não, também. Verifica se tá tudo certo, o trabalho. Não. Não. O trabalho, cada um toca o seu. Trocamos muita informação. Olha, me lê isso aqui, vê se que eu tô certo Aquele mesmo. bate-papo, né? Isso a Que gente no faz direito em é quase todas as importantíssimo. Porque- peças mais complicadas. Que eu vou te falar uma coisa agora, como advogado. Mudou muito o mundo da advocacia. Muito. Muito. Então, hoje você recebe cada despacho absurdo, doido, louco. Tá entendendo? Para e pensa, leram? Eu vou te dar um exemplo que me aconteceu ontem, ou antes de ontem, que até a publicação saiu o nome do Flávio. O meu cliente me liga, porque hoje em dia o cliente, o dia todo, ele fica olhando na internet. Ele fica vendo no Jus Brasil, né? Ele acompanha. Ele se inscreve no Simultaneamente. Jus Ele paga o Push. Jus Brasil. É? Ele paga o Jus Brasil. O meu cliente Aí me recebe liga, o push. o meu cliente me liga e fala, doutor, aqui está escrito que saiu o mandado de pagamento. É um precatório. Pagamento, dinheiro. É. Falei, você tem certeza disso? Não, tenho, tal. Tá o nome só do Dr. Flávio. Falei, tá, eu vou ver. Ainda sobra pra mim. Aí, Vai ser Aí- executado ainda, né? aí eu fui olhar o cartório, simplesmente, a DEPRE, né, a Diretoria de Precatório lá Aham. do Tribunal, fez o depósito, enviou a guia, hoje é tudo online, né? E o cartório pega a guia do teu processo e junta no dela. Aí ela me liga e fala, e meu dinheiro? Mas não é seu, é dela. Ai. Ele juntou a guia No errada, processo errado. no processo E errado. pra explicar pro cliente que não é o dinheiro dele, né? Exato. Não, aí eu tive que digitalizar a guia com o número do processo, digitalizei o extrato do tribunal com aquele número, que era fulano de tal contra o INSS, que não era ele. Ele. Mandei tudo para ele, aí ele me retornou e falou, então não é engano. Quer dizer, então não tem justificativa para o cartório fazer uma coisa dessa. Ainda mais o senhor, né? Que trabalhou 20 anos no Sabe, cartório. Não tem como, não tem. Então, tá muito difícil hoje em dia, tá muito difícil. É, e quando pega a sentença e tá falando de outra coisa que não tem nada a ver Nada com o a seu ver. processo. Eu tive uma sentença de plano de saúde. Aliás, plano de saúde era do sogro de um juiz aqui de Santo André. Ele me pediu para fazer o plano de saúde, lá fiz para ele. O juiz deu a sentença, ele não deletou. Ele mandou dar assistência para o velhinho até o parto. Gente, Verdade. pegou outro caso. Até o parto. Pré-natal. Fazer o pré-natal, tudo. E era homem o Eu autor. penso que tá tudo. Abrange todo o período. Tem que Ele pensar. não deletou, sabe? Se ele resolver ficar grávido, né? E Tá garantido. tinha um juiz em Santo André, que eu não lembro o nome. Nossa, eu amava aquele juiz. Logo que introduziram o computador, ele fazia cada caca, então ele punha lá, este juiz é aprendiz em questões de informática, assim sendo, reconsidero, bababá. Nossa, eu achava isso o máximo. Máximo. Isso é inteligência, isso é capacidade. É autorresponsabilidade. É igual quando você vê um carro com um sulfite atrás recém-habilitada.
Sabe? Eu acho que isso é inteligência. É mais ou menos. É camarada preparado. Exatamente. Não tem medo que de não pôr tem assim, medo. ai, reconsidero. Exato. Isso aí é É grandeza. melhor do que do que persistir Não, no mas isso é grandeza. Não, quem Isso é assume grandeza. erro é uma pessoa que tá no outro nível. Isso é grandeza. É. Isso é grandeza. E ele punha sempre. Ele falou, ih, Pelo seu deletei. ponto de vista, Dr. Flávio, como que é trabalhar com o seu pai? Não, é tranquilo. A gente não tem Não. arranca-rabo, não. Tinha mais Não. antigamente, É isso quando que eu eu ia era perguntar. empregado dele. É, sim, então, Quando né? era jovem advogado. É. Acho que quando eu era advogado já não tinha muito disso. Era mais quando eu era empregado dele mesmo. Quando ele recolhia suas verbas. Na mudança, Todas essas verbas corretíssimas. Disso eu nunca reclamei. Reclamava. Aí sim a gente tinha os Na mudança eu arranca-rabo, que Daí achei era um- chefe e empregado, né? na mudança eu achei um papel, não sei se eu digitalizei, Uma advertência. onde porque eu dava um salário e uma participação para os dois. Ó! Aí, aquele mês foi muito bom. Então eu pagando e recomendando e pedindo para dando uma chamadinha educada. Eu tenho guardado comigo isso aí. Tinha que assinar Uma o limite. advertência. É sério. Você tinha que assinar. É quadro de funcionário do mês? Como é que é? Quadrinho de funcionário do mês? Não, porque só tinha 3 funcionários. Não, mas a gente se dá super bem, a gente não tem arranca-rabo e a gente faz isso muito de trocar. Apesar de ser áreas diferentes, mas ele vem lá, dá uma lida nisso aqui pra Fazer mim. o Eu vou bate-bola, lá dar uma lida né? nisso aqui Às pra vezes mim. você, E na sentir uma pressa, segurança melhor, porque às vezes você tá tão envolvido com a coisa, você não raciocina direito. Tá tudo na tua cabeça, mas às vezes você não consegue expressar direito no papel, você se atropela, né? E aí então eu chego, passo para ele faz as correções que ele entende lá, a mesma coisa ele passa para mim. Isso a gente faz sempre. E outro hoje. detalhe muitíssimo importante: eu só faço petição manuscrita. Por quê? Tá. Porque a hora que eu passo a limpo, eu mudo metade e corrijo metade. Então, aproveitando o ensejo, como que foi trocar do processo físico para o processo digital? Dolorido. Não, honestamente. Honestamente. Dolorido. Aquele tal de certificado digital, até eu me acostumar com aquilo, e eu não mandava. Esses dias mesmo, eu estava distribuindo uma ação contra o Bradesco. Bradesco Financiamentos. Aí eu botava lá o CGC, olha como eu sou velho. Né? CGC. O CNPJ. O CNPJ. E não ia. A hora que eu ia botar o nome, aparecia um redondinho vermelho. E não ia. Aí eu parei, larguei. Não reconhecia. Aí no outro dia, tem a moça que trabalha comigo de manhã na empresa. Aí eu falei, mas olha e tal. Ela falou, peraí, vamos lá. Pá, coloca. Ela falou, não, já tem o nome, ó. Você colocou o CNPJ, já aparece Bradesco, ele já é cadastrado no tribunal. Sim, várias dessas empresas já têm o cadastro no tribunal. Quer dizer, mas eu não atinava com aquilo, eu queria pôr o nome. Você tá entendendo? Então, mas ainda eu apanho muito. Mas já se vira bem. já me viro bem. Evoluímos. Hoje já mandei petições. A dificuldade, Transforma em PDF. a dificuldade é Paraná. Ai, nossa, eu também. É horrível o TJ do Paraná. Muito difícil. É um sistema que você não consegue ver o processo, né? Você Muito. só fica recebendo Não. e-mail. Não, isso não é nada. Eu vou usar o termo certo. O tonto aqui entra no processo para ver como é que está o andamento. Tá? Daí 2, 3 dias ele entra e está lá. Decurso do prazo de fulano de tal. O fato de eu entrar, estou Sim. intimada. É igual o PJE. Sabe? Eu não sabia disso. Agora eu não entro, mas eu espero me intimar. Porque eles intimam por e-mail, né? Eu recebo a intimação por e-mail do Ele TJ intima do por Paraná. e-mail, aí
tem acho que 10 dias de prazo e começa a contar o teu prazo. Não é fácil. Não foi fácil. E agora já tá um pouquinho Não, mais agora já. acostumado. Eu diria assim, de 1 a 10 eu era -1. Hoje eu já sou 6, 6,5, 7. Tá ótimo, tá ótimo. Já sou 6, 6,5, 7. Já dá para tocar a vida. Já. Mas não é fácil, não. Às vezes o senhor pede ajuda para os universitários. Sim. Se eu pudesse ajudar muito nesse quesito. Não, mas essa moça que trabalha comigo, ela é bem enfronhada nessa questão de informática, sabe? Ela é que resolve tudo. É porque o advogado passou de uma hora para outra a ser técnico de Não, informática. o advogado passou a ser técnico de informática e despachante. Porque no inventário ele tem que juntar tudo. E escrevente também. No meu tempo você mandava. Tem que cadastrar Também, tudo. porque a gente cadastra No tudo. no meu tempo, por exemplo, de cartório, você mandava um ofício para a Receita, aí, consulto a situação fiscal de fulano de tal, CPF tal. Tá bom. Hoje em dia o advogado tem que fazer tudo. Hoje você tem que tirar Tudo. certidão negativa e Você tem que ir atrás de toda a documentação e fazer tudo. De quando o imóvel em outras prefeituras. complicado. E o causa-mortes, então? Nossa. Não, a fazenda agora tá horrível. Depois da pandemia, exatamente, tem sim. local Fazenda que não não quer mais te voltou ver. com atendimento Não, presencial. E no e-mail eles são super grossos com o advogado. É horrível. Eu fiz é da minha irmã, do meu cunhado. Inventário da minha irmã. Aham. Tudo direitinho. Nossa, mas um exemplo de cálculo e recolhimento. Mandei tudo para a fazenda, ele falou, devolveu tudo. Falou, não, porque precisa isso. Fiz um e-mail meio mal criado. Falei, isso está Aqui. em tal folha. Isso está na... Eles têm preguiça. Aí ele me respondeu, falou, olha, me desculpe, foi engano meu, tal, estou liberando, estou dando aqui a homologação. Eu lembro quando era aqui do lado da Igreja do Carmo, ainda quando a gente ia presencial, Aham. várias vezes eles não achavam onde estavam as coisas dentro do processo. O que eu comecei a fazer? Colocar post-it nas páginas. Então era tudo coloridinho para eles não terem trabalho nenhum, era só abrir a página, tá lá. Mas agora é tudo... Perdi muito documento. Mas naquele tempo você tinha diálogo. Agora não hoje tem. não Não tem tem mais. nenhum balcão virtual, né? Não. Porque pelo menos se tivesse Tem que entrar às 8 da manhã para conseguir agendar. Exatamente. Eu tive um indeferimento da empresa numa isenção. Então eu mandei um e-mail dizendo qual o motivo que foi indeferido. Porque eu preciso recorrer e no recurso eu tenho que atacar o motivo. Sabe o que ele me respondeu? Que aquele e-mail não era para isso. Que eu entrasse com um recurso. Com motivo imaginário, né? Aí foi que o Edson que ajudou. Me conseguimos, através de um amigo do Flávio, de infância aí, que trabalha lá, ele não fez nada demais, ele me conseguiu o despacho de indeferimento A para decisão. poder recorrer. O Só mínimo. isso. Não, o mínimo. O mínimo. Então está difícil, o Estado está difícil, o Estado está impraticável. E o pior que, em relação à fazenda, até o pessoal lá do fórum tá reclamando, porque nisso os inventários ficam demorando. Lógico. Sim, e não é por culpa de ninguém, na verdade, né? Lógico. Você vai ter coragem, Isabela? Depois que o doutor Diego veio, eu já tô mais, assim, Um pouquinho envergonhada. ganhada de perguntar. Só um pouquinho. Doutor Norival, com ou sem pasme excelência na petição? Como? Com ou sem pasme excelência na petição? Não entendi. Pode usar o termo pasme excelência? Pasme? É. Eu não uso. Eu não uso. Sensacional. Eu não uso. Oi? Quê? Pasme, não. Não. Quando é uma coisa, assim, muito incrédula. É, que você vai falar Você da quer outra ter- parte, fala, pasme, essa outra parte falou isso. Eu não isso. uso. Eu não uso. E querido juiz? Querido juiz? Também não. Nem juíza. Termo em latim?
Não, aí deixa eu contar uma coisa. Aí ele gosta, eu acho. Eu advogava para uma modista, eu vou dizer assim, do estado de São Paulo, muito famosa. Essas revistas de noiva tal, era sempre ela. Aí ela contratou com uma noiva um vestido, não entregou e chegou o dia do casamento. Aí, aquele salseiro todo. Resumindo, a moça entrou com uma ação de danos morais. Tudo bem, tal. Contestei, blá, 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 blá. Vamos para a audiência. Aí a gente entra na sala, ela fala, meu Deus. Eu falei, o que foi? Ela falou, a moça é a juíza. Nossa! Aí a moça levantou, sentou no lugar da autora e veio um outro juiz para presidir a audiência. Ela falou, e agora? Eu falei, faz acordo. Faz acordo. Não, eu tenho outro com aconselhamento. Eu tenho Vamos fazer acordo agora. acordo já. Sai bonita, faz acordo. Sai na elegância. Não, mas é o cúmulo, não é? A juíza ser a moça Que que... coincidência. Isso aqui é um pasme excelente. Chegar um pasmo excelente. Doutor Flávio. Com ou sem pasmo excelente? Sem, Sim. sem. E querido juiz? Também sem. E latim. Sem. Só os absolutamente necessários, né? Não, Ainda não tem uso. nenhum termo em latim que é absolutamente necessário. Eu ainda uso indúbio pro réu, por exemplo. Eu Fica uso muito feio falar na dúvida em favor do réu. Sim. É isso. É isso. Mas não se usa, sabe? Não se usa. Consagrou indúbio pro réu. É a mesma coisa que habeas corpus. Eu não vou falar, venho impetrar ordem de que tenha o corpo. Né? Não dá. Habeas corpus é habeas corpus. Ficou. Assim como indúbio pro réu ficou. Agora, eu não vou ficar usando duralex, sed lex, né? Eu não uso vou ficar muito usando coisas assim que o não AD dá mais. argumentando. O senhor usa data vênia? Uso muito. E data máxima vênia? Também. E justiça no final da apelação? Todas. Sempre em letras grandes. Grande. Justiça ou justícia? Não, justiça. Não, porque Ai, uma minha mãe vez... faz isso também. Ela fala que herdou do meu avô. Isso. Eu ponho Isso eu assim, também faço. né? Ai, mas... Pede o provimento do presente recurso, Isso. né? Como medida de, aí vou lá embaixo, justiça. E eu Eu coloco assim, vejo- da mais lítima justiça. Eu vejo esse justiça com Lindo. letras garrafais e tal. Mesma coisa de pasma excelência. Não, mas eu não ponho garrafais. Não põe garrafais. Foi só O advogado Ah, tá. que eu conheci, ele punha em latim uma expressão inteira. Ele punha Fiat Magnum Justitia. Ah. Desse tamanho, letra 68. Assim, da petição, assim. Mas olha, O bom é que agora com o processo digital dá pra colocar em vermelho, em amarelo, Nossa, né? dá pra piscar. Um dia desse, essa no começo... menina, Dá pra pôr borda em volta. a menina do cartório chegou agora para mim. Vai no Canva. A menina do cartório chegou para mim no balcão e falou assim: nossa, eu gosto de ler sua petição, sabe? É lógico, porque eu conto uma história na petição, não é copia e cola. Esse é o problema hoje. Hoje o advogado, com raras exceções, a jovem guarda é botão. Esses dias eu encontrei com um advogado, pouquinho mais de tempo. Ele, aliás, se formou comigo. Excelente advogado. Ele chegou para mim e falou, me ajuda, me ajuda. Aconteceu tal coisa assim, o que eu faço? Quer dizer, ele sabe fazer, mas ele é tanto botão que ele não lembrava mais o que tinha que fazer. Ele falou, é só botão, botão, botão. Só me fala o que tem que fazer que eu sei fazer a peça. Aí Só eu me falei, puxa da falei, memória. faz isso, assim, peça tal. Já lembrei. Por quê? O maledeto do botão. Então, por isso que eu conto a minha história. Sabe? Por exemplo, hoje, raramente eu faço uma separação, um divórcio, aquela história,
sabe? Aham. Bonitinha, bem feitinha. Quando se conheceu. Bem feitinha, sabe? Primeiro beijo. Ai, Jesus. Bom, chegamos nos nossos perrengues. Tem muito perrengue, né? São décadas de advocacia. Tem perrengue de fórum, tem perrengue de sala de aula. Será que eles já sofreram perrengue juntos? Perrengue juntos? É, pode ser que tenha. É. Bom, o doutor Norival já se adiantou e contou algum, O né? do porco é um. Né, o Alguns- da juíza, que era Da parte. juíza, que é parte. Isso aí. Meu Deus. Mas lembra de mais algum? Vocês já fizeram audiência juntos? Não, nunca. Acho que não, né? Acho que não. Nunca. Não. No começo da carreira eu ia fazer pra ele, porque ele mandava, né? Vai lá e faz essa audiência. A minha primeira audiência foi assim, fui no João Mendes, botando tudo pra fora, desesperado, que era um negócio que eu não entendia nada, e ele falou, vai lá e Batida faz de essa carro. audiência. Uma batida de carro. É. Batida de carro. Pra quem nunca viu isso na vida, fácil, né? No João Mendes aí, a galera fala, pô, vou começar por São Paulo. Olha que Que andar beleza, que eu for, né? né? Onde que é a sala de audiência? Não, eu fui quase vomitando no carro. Aí, fui mandado, né? Vai. Não, Era perrengue. Eu vou contar uma. Terminou? Eu vou contar uma Se atropelam. uma vergonha que eu passei como escrevente, mas muito grande. Não vou citar nome, obviamente. Claro. Aí chegou um juiz substituto na nossa vara. Aí o doutor Raci falou para mim, coloca tudo que for... Naquele tempo o juiz substituto tinha uma competência. O que for competência dele, vocês fazem naquela mesa, e o que não for de competência dele, a gente faz aqui na minha mesa. Fazemos 2 audiências na mesma sala. Aí veio uma ação de reparação de danos, colisão de automóvel, o réu sozinho. Aquele tempo ainda sumaríssimo. O réu sozinho. Boa tarde e tal. E o juiz lá. O senhor tem advogado? Não, não tem. O senhor trouxe alguma defesa? Não, não tenho nada. Tá bom. Aí o que eu fiz? Eu comecei a audiência, eu dei a palavra ao advogado do autor, tudo sem falar nada para ninguém. O advogado do autor pediu a aplicação dos efeitos da revelia, porque ele estava sozinho, desacompanhado de advogado e sem defesa. Aí o juiz despachando decretou a revelia, né? E passou a proferir a seguinte decisão. Vistos, etc. Cuida-se de uma ação. Né? Bom, sucintamente relatados, decido. Aí o juiz falou, como estamos? Eu falei, a decisão, excelência. Que era o meu costume com o doutor Raci. Uhum. Ele só entrava na decisão. Quem mandou o senhor fazer isso? E alto. Quem autorizou? Quem mandou? O juiz sou eu. Primeiro dia dele. Gente. Dando tapa na mesa, juiz. Todo mundo olhando, corredor olhando. E o doutor Raci, muito esperto, falou assim, peraí, vocês continuam brigando daqui a pouco? O senhor Norival, me ajuda aqui, rápido. Aí eu entrei lá. Ele falou, o que aconteceu? Eu contei para ele. Ele falou, é isso aí? Tá. Chamou o doutor. Aí chamou o doutor, falou, doutor, o negócio é o seguinte, aqui quem manda na audiência é o escrevente. Ou o senhor entra no nosso Ritmo. ritmo, ou o senhor pode ir embora, que nós nunca tivemos substituto, ou auxiliar, e não precisamos, nós 2 tocamos tudo. E aí volta, aí o doutor Raci vira para mim e fala, dá essa sentença, termina, e agora o doutor vai entrar no nosso ritmo aqui. Daquele dia em diante, tudo que ele ia fazer, ele falava, o que o senhor acha? Ficou pianinho. O que o senhor acha? Nossa, mano, nunca passei tanta vergonha. Sabe o corredor do fórum? Ali na segunda vara? Corredor todo na porta. E era aquele grito daquele homem. Nossa, foi difícil.
Foi difícil. Perrengue. Foi difícil. Lembra de algum, doutor Flávio? Vários. Na minha área, acho que é o que mais tem, né? É, exatamente. Conta um como Tribunal do escrevente, júri. um como advogado, um como professor. É. Como escrevente, eu também ganhei um porco. Só que o meu foi inteiro. Vivo não. Eu trabalhava... Não sei, né? Só me faltava... Porque o porquinho chegou de Só coleira, faltava né? chegar. Posso? Dá licença. A gente já era palmeirense. Foi um orgulho. É, verdade. Eu trabalhava num cartório no TJ, eu trabalhava lá no TJ mesmo, segunda instância, Aham. que concentrava todos os processos de prefeito. E hoje não, hoje é pelas câmaras, né? Mas era um cartório só para isso, a gente fazia tudo, desde a investigação até a execução. E época de eleição era uma loucura, porque a gente tinha 400, 500 pedidos de certidão, porque eles queriam se inscrever, então eles iam pedir certidão do processo para poder se inscrever na Justiça Eleitoral. Era uma loucura. Então a gente trabalhava de sábado, de domingo, o tribunal ele oferecia pra gente trabalhar no domingo e ganhar 2 dias, por exemplo. Aham. Né? E a gente ia, várias vezes eu fui trabalhar de domingo lá. E aí um dia chegou um senhorzinho lá, me pediu uma certidão, aí eu anotei tudo lá, falei 10 dias. Ele falou, não, eu preciso levar hoje. Eu falei, não tem como, tá aqui ó, o prazo e tá aqui a pilha, né? Tinha uma pilha. Aí ele chamou o diretor, implorou que ele veio de não sei onde e ele não tinha como voltar, papapá. Aí o diretor chegou e falou, ó, tá a teu critério, se você quiser fazer, faz. Daí eu falei, como é uma só? Sentei lá, fiz e entreguei pra ele na hora. Porque a maioria eram muitas, né? Essa era uma só, eu peguei e fiz. E ele agradeceu demais. Passa um tempo, eu olho no balcão, chegando assim, um negócio desse tamanho, embrulhado. Porquinho com a patinha, assim. Eu queria falar aquele rapaz de rolê assim, comigo. Nossa, ele vai me dar um Nossa, porco. me ajudou tanto aquele dia que eu tinha que voltar com essa certidão, vai ser um presente. Eu falei, não, obrigado, né? Não, por favor. Eu já chamei o diretor, ele tá me dando um presente, pra não pensar que eu tô sendo subornado, né? Eu falei, aquele caso da certidão, assim, ele falou, não, deu óleo, um porco inteiro. E foi o porco da discórdia, né? Esse porco. Ele causou um transtorno lá no tribunal. Por quê? Chegamos e falamos, o que a gente vai fazer com esse porco agora? Vocês conhecem aquela padaria que tem na Praça João Mendes ali, a Santa Teresa, que é de 1800 e tralala? É. Então, nós levamos o porco lá para assar e no dia seguinte a gente pegar e comer. Aí o diretor, então, falou, olha, 2 turnos, vai metade, né, e depois a outra metade, pra gente não deixar o cartório sozinho. Não preciso dizer que o diretor aparece, não tem um escrevente no cartório, né? Foi todo mundo atrás do porco. Aí virou um pega pra capar, ele começou a dar uma comida em todo mundo, daí uns enfrentaram ele lá. Conclusão, 3 foram transferidos do cartório. Então, eu falei, o porco da discórdia, né? O porco veio com um negócio, né? Com uma aura cinzenta que acabou com o cartório. Virou um né? presente grego. Nossa, e ainda eu que ganhei, pelo amor de Deus. Mas tava bom, pelo menos? Tava uma delícia. Nossa, forno de padaria deixou lá não sei quantas horas. Ficou... Nossa, tava maravilhoso. Mas o depois foi bem Eu imagino o torresminho, que delícia. tá bem pururuca, tava uma A delícia. turma foi um pouquinho diferente. Com Nós assamos o limãozinho. processo. Assamos o processo. Como advogado, vários. Como, por exemplo, ir num hotel no interior e achar que vai ser assassinado a qualquer momento, um hotel podre. Como viajar 600 quilômetros, chegar lá e a juíza falar, o testemunha não veio, eu vou redesignar. Nossa. E como também defender o caso do coelhinho, que eu tive que enfrentar o réu na hora lá, sob pena de não entrar em plenário. Porque ele insistia de falar que o sangue na roupa dele era de um coelho e não da vítima. E tinha um exame de DNA no processo que falava que era da vítima. E eu fui falar com ele, falei, escuta, qual é a história? Não, porque um coelho, eu falei, pode parar. Pode parar, né?
Não tem essa de coelho. Você matou o cara. Não, é um coelho. Aí eu fui lá com a juíza e falei, não vou fazer o plenário. Né? Não vou fazer. Porque eu já tinha tentado conversar com ele e ele irredutível. Aí, quando eu mostrei para ele que podia ter um resultado favorável, se ele falasse a verdade, porque a prova era totalmente favorável a ele, aí ele meio que confiou, foi lá e falou a verdade e deu certo. Então esse foi um perrengue anterior. Mas no júri tem muito, do cara chegar e na hora mudar tudo que você combinou, tudo. Sabe, ó, vamos falar isso. Ah, legal, tal. Ele entra lá, falei, pelo amor de Deus, não fala que foi ciúme, porque senão a qualificadora tá... Não, pode deixar, entra lá. Por que o senhor fez isso? Ah, tava com ciúme, né? Você vê, Mas nada como... em audiência é sempre assim, né? Em plenário... Porque assim sai a verdade Quando eles mesmo. não falam, ai, a doutora mandou falar... Exato. também Mas tem acaba essa. saindo a verdade, né? Tem essa, de também fazer uma pergunta pra ele, na hora ele fazer assim. E olhar pra tua cara como se você fosse responder pra ele. Aí você só faz assim, né? Daí é a hora que você faz uma anotação, né? É. Toma uma água virado pra lá. Não, júri tem demais, né? Demais. E também teve... Você lembra de algum de sala de aula? Vários. Sala de aula também tem um monte. Tem o do estrupo. Teve uma menina que, perdoe se ela assistiu, mas eu fiz um monte de círculo na prova dela. Aí ela chegou até mim na vista de prova, jogou na minha mesa assim. Falou, o que significa isso? Eu falei que você tirou tanto, sei lá, não lembro a nota dela, que você tirou tanto, era baixa. Daí ela falou, não, esse monte de círculo. Eu falei, dá uma olhada, né? Ela falou, ué, não é estrupo? Eu olhei pra ela. Você tem certeza? Falei, olha, eu circulei tudo, não baixei sua nota, mas dá uma olhada aí. Vê no código como E que ela escreve. falava, tá certo, é estrupo. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu não tirei ponto, mas agora eu posso tirar. Então, volta pro teu lugar antes que fique pior tua nota. E daí ela voltou depois de um tempo. Aí ela veio pedir desculpa, né? Eu tava errado. Eu falei, muito errada, né? Você tava muito errado. E ainda me confrontou, né? Como se eu fosse um ignorante. Mas a gente sempre fala aqui no podcast, né, Isa? Que o estudante de direito chega em algum momento... Ele acha que ele é ministro. Olha lá. Né? E ele quer discutir a altura, né? Não existe ser humano mais arrogante do que estudante de direito, né? Não, demais. Demais. Porque ela foi convicta, né? Foi convicta. Jogou em mim, assim, a prova. Ela jogou, né? E falou, quero saber o que significa isso. Você quer ver um Eu falei, exemplo? nossa, o que eu fiz de errado, né? Achei que a gente erra, né? Falei, corrigi errado. A hora que eu olhei, falei, dá uma olhada você. E ela não se deu por vencida, não. Você quer ver um exemplo? Eu gerencio o jurídico de 2 empresas de ônibus. Uhum. Aí o ônibus bateu lá, eu contestei e tal. Resumindo, juizado, eu tinha que pagar. Aí eu liguei para o autor, que não tinha advogado, falei, olha, eu posso pagar em 6 vezes, né? Mas eu quero te pagar em 3, eu te dou uma hoje, eu deposito, e mais 2. Posso falar amanhã? Pode. Tá. Olha, eu consultei uma amiga minha, que ele é estudante de Direito, ele que fez a petição. Eu consultei uma amiga minha, ela falou que o senhor já teve oportunidade de fazer acordo muitas vezes, e que o senhor nunca quis, que o senhor contestou o valor que eu apresentei. Falei, não vou discutir a questão jurídica, que já está decidida. Então você não aceita? Não, eu não aceito. Eu paguei em 6 vezes. Ele não quis em 3, em 2, né? Isso. Porque eu dava uma na hora. Isso. E aí paguei em 6. E o juiz mandou esperar o último pagamento para levantar tudo. Bem feito, né? Mas a estudante se achando. Você achando um ministro, né? Eu tive aluno que ficava com o livro embaixo da carteira, assim, para tentar pegar alguma falha sua.
sabe? Aí você dá uma classificação, ó, isso aqui é assim, A, B e C. Aí ela chegava e falava, e D? Porque ela estava vendo naquele livro que aquele autor colocava D também. Nossa, que situação, hein? Não, mas daí quando você tá preparado, eu falava, você tá com o livro do fulano, né? Ele coloca D, os outros não. Aí ela fica, sim, não, tem demais isso. Tem as colas, né? Eu pegava muita cola. Às vezes algumas situações bem desagradáveis que eu olho assim, a menina tá com a cola no meio das pernas. Aí quando ela via que eu tava olhando, ela fechava as pernas. Aí ela se sentia confortável de novo, abria as pernas. Aí eu cheguei que tá do lado acontecendo? dela, falei, dá a cola. Não, não dá. E daí, como é que você vai fazer? Você não vai pôr a mão Claro na que pessoa, é. né? Ainda mais no meio da E perna. nem falar pra ela, abre as pernas, né? Eu quero ver. Aí falava, dá a cola. Né? Não tô com cola, não tô com cola. Falou, vamos fazer um trato, então. Você me dá a cola e você continua com a prova. Se você não me der a cola, eu vou tomar a sua prova. Né? E a menina vira pra mim e fala assim, como que eu posso confiar em você? Meu, ainda quer estabelecer um pacto de confiança ainda. Ela tá ferrada para não falar a palavra que eu gostaria de falar aqui, e ela ainda quer, como que eu posso confiar em você? Falei, simples, você vai ficar sem a prova. Daí eu fui pegar, daí de última hora ela resolveu me entregar o papel, aí eu deixei a prova com ela, e ela acabou tirando 0, porque ela não sabia nada mesmo, né? Mas era muito assim, eu evitava muito, chegando lá, ou eu levava meu amigo que eu... era o pitbull soviético, né? O Djalma, se estiver vendo aí. Eu levava, ele ficava um na frente e outro atrás, para evitar cola. Aham. Ou então eu entrava na sala e mandava todos virarem a carteira assim, 180 graus. Daí ficavam todos de lado. E eu ficava lá na frente olhando. Nossa, era como se eles estivessem pelados. Eles não conseguiam fazer nada, porque eu tava vendo eles de lado. E eles ficavam assim, eles ficavam o tempo inteiro olhando, nem Mumificou, fazia né? a prova. É. Nem fazia a prova. Eu falava, vai, escreve. Mas não, os caras queriam colar, né? E não tinha como, porque eu tava vendo todo mundo ali nu, né? Eu tinha professor que colocava o contrário. Então, tipo, a fileira tava de assim, então virava... Porque já tava tudo organizado a cola, né? Tava Aí já a vamos fileira. bagunçar pra ver se... Um fato que é muito bom esclarecer, eu nunca colei na minha vida. Oh. Isso me orgulho, jamais. Jamais. Eu tirava 0, mas eu não colava. Eu tinha um professor que ele ia de óculos escuro na prova. Aí você não sabia pra onde ele tava Tinha olhando. professor que Boa dormia em também. prova, que ele era bem velhinho e ele dormia em prova. Aí é melhor até dar prova com consulta, Não, né? mas dá dó, né? Aí eu me senti até mal, de colar. Porque... Eu tinha uma professora na Letras que ela saía da sala. Vou resolver o negócio. Eu tinha Saía. um professor assim também. Eu tinha também. Ninguém fazia a prova dela. Era impossível. 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 Fazia as rodinhas, todo mundo levantava, ia lá e ninguém conseguia resolver. Aí ela voltava com a maior cara de pau. Silêncio, silêncio. Vocês não colaram, não, né? Como? Como ia Não, colar? o meu professor, Impossível. ele falava assim. Fazia de propósito, mas eram. Nossa. Ele falava assim: Professora pode de latim. colar, pode conversar com o vizinho, pode trocar ideia, pode consultar anotações, pode fazer o que quiser. Porque a hora que vocês se formarem, aparece uma causa, você vai consultar o teu vizinho, que é colega de turma, você vai trocar ideia, você vai ler um livro e tal. Então pode fazer tudo isso. Agora, menos barulho, que eu vou jantar e se fizer barulho, o diretor briga comigo. Aí ele voltava e falava, e daí? Professor, precisamos de mais 2 horas, porque não deu para fazer nada. Ele dava um problema insolúvel. É super difícil. Aí esses que dão prova assim, eles até saem mesmo da Insolúvel. sala, porque eles sabem que... Que ninguém vai fazer. Sensacional. E ele tinha o costume também de pegar a fichinha da aula anterior e falar assim, doutora Priscila, dê a aula anterior. Ele ia lá, sentava no teu lugar e você ia de pé lá e dava aula. Você não podia faltar. Porque você não sabia quem ia ser escolhido pra... Você não podia faltar. Se você não fosse, tinha um conceito negativo. Se você fosse e falasse só besteira, tinha um conceito positivo, porque você foi. Você enfrentou. E quem aparteasse
certo também tinha um conceito positivo. Então ficava aquela discussão. Você nunca mais esquecia aquele tema. Olha, Muitos perrengues. muitos, muitos. Sensacional. Fala pra gente, planos para essa metade de 2022? Saímos de uma pandemia, Olha, estamos com toda retomando. sinceridade, até pela minha idade, não ficar doente. Exatamente. O resto tá bom demais. Tá tudo certo, Não, né? Não me preocupo com nada. A única coisa que me preocupa é isso aí. Porque a gente não sabe, agora né, a coisa do macaco, não sei o quê. Passou muito não- bem pela A Covid, Covid, viu? que- Passou Mas muito tomou bem. todas as doses, né? Todas. Ai, todas. eu- Tô Passou esperando a muito quinta. bem. É, a Teve Covid só não sintoma acaba. leve. Uma coisa que eu não falei. O meu tempo de cartório, de audiência, de balcão, de atender todo mundo, uma das pessoas que eu me dava melhor era um advogado chamado Romeu Pari. Meu avô. Oh. A gente era muito chegado, muito, mas muito mesmo. E trocava informações, muito legal. E aí vocês vieram a eu- brilhantar eu aqui não nosso queria mês dos esquecer. pais. Eu não podia esquecer de falar isso. Eu sou a única neta, né, que fez direito. A gente ia então. cortar o cabelo junto, ficava... Que nem eu E te meu avô falei. fazia as unhas também, Fazia as unhas. né? Naquela Eu época fazia sentava as do unhas e lado, usava base. ele Não, fazia as base, unhas, é. passava a base, eu ficava sentado do lado e a gente ficava só falando mal da vida dos outros. Você viu? Então, Desde aquela época. então. Ih, doutor Romeu. o Tom Romeu era cabeludo, não podia ter um fiozinho torto, sabe? Ele Vaidoso. tinha um pentinho que ele... Ah, Camisa toda certinha, tal. Tom Romeu era... E meu avô abriu o escritório às 5 da manhã, né? Ele fazia minha avó acordar pra passar camisa. Ah, é? De abrir o escritório às 5 da manhã. o horário comercial dele era diferenciado. Era. Super. Olha, eu lembrei de um outro fato agora. Por exemplo, que eu falei que mudou muito a advocacia. Há um tempo atrás, não sei precisar quanto tempo, por exemplo, tinha um juiz que deu uma decisão, um saneador num processo meu. E aí a gente estava conversando numa outra audiência, ele falou, o senhor viu, doutor, eu decidi e tal, demorei um pouco, porque era uma questão muito relevante, tive que estudar. Só que tem um detalhe, o senhor não muda aquele despacho meu. Eu falei, mas eu vou recorrer. Ele não bebia e eu não bebo. Aí nós apostamos um Guaraná. Como eu apostei que eu reformaria, e ele que não. Aí eu, lógico que não reformou, eu tive que pagar o Guaraná dele, mas só para situar como era diferente o tratamento. Sabe? Isso não era desrespeito, Não. de jeito nenhum. Exatamente. E esse acórdão dele, eu tenho guardado, eu preciso achar. O tribunal deu, acho que 15 folhas ao acórdão. Nossa. E a metade da última folha eu elogio ao procurador do município pela combatividade e pela tese defendida. O relator citou nominalmente. Tanto que quando foi julgado, ele já me ligou na hora, falou, traz o meu Guaraná. Tá me devendo. Isso não quer dizer que ele me favorecesse em outro processo, nada disso. Nada disso. Nada. Isso era elevação Era sabe? extra. Não, era mente elevada. Exato. Mente elevada. Tem nada a ver uma coisa com a Estamos todos outra. trabalhando, né? É. Por exemplo, meu tempo de cartório era difícil, mas de vez em quando o doutor Raci descia para presidir o júri. Terminava o júri, ia o advogado, se absolveu ou não, ia o réu, o promotor, o juiz, o escrevente, ia todo mundo na joia comer pizza. Todo mundo junto. Outras épocas. É outra época, sabe? É outra época. Outra época. Que lindo. E planos. Planos. Bom, Pensar. além da saúde Escreve- também, né?
Vai Viajar, também quero viajar, preciso viajar. Nossa, eu tô num cansaço. Não vai preparar nada, nenhum livro, nada? Então, plano de livro eu tenho pro ano que vem. Esse ano eu não quero. Tá. Eu tô cansado, parece que a pandemia esgotou a gente. Um período que a gente ficou em casa, muito, até diminuiu o trabalho e tal, mas eu acho que mentalmente nós Foi ficamos difícil. esgotados, né? Mexeu muito. É. E esse termina, não termina, vai e volta, tudo foi mexendo. E, enfim, foi um tempo bem desgastante. E esse ano eu falei, eu quero terminar bem o ano, viajar se possível. E para o ano que vem, sim, eu tenho plano de escrever, tenho plano até de pegar um pouco mais de aula, que eu tô com poucas aulas. Enfim, de ampliar um pouco mais as atividades. Mas Falando esse de ano viajar, nós vivenciamos, né, uma experiência muito, não tem como explicar. Fomos ao Tribunal de Nuremberg, entramos lá no tribunal. Tá? Me arrepia todo quando você entra lá. É uma coisa assim, é do outro mundo mesmo, do outro mundo. Que lindo. É. Os mimos da nossa... Antes eu vou pedir para eles deixarem as redes sociais, Ah, é. né? Doutor Norival tá no Facebook? Meu Facebook, Norival Cardoso de Dorival Oliveira. Cardoso A gente vai de deixar aqui Oliveira. embaixo. Instagram, Norival Cardoso. Ah, tem Instagram. Dorival Cardoso de Oliveira. não usa, viu? Não fala Não assim, usa. para, usa Não, assim. eu não gosto de... Eu só entro de vez em quando. Eu gosto muito de ver esse pessoal de motorhome acompanhar essas viagens. Estou acompanhando um casal agora, que inclusive chama Viajando o Mundo Afora. Eles estão percorrendo os Estados Unidos todinho. Todinho. Então, todo dia tem um vídeo novo de uma cidade para outra e tal. Mas tá muito. Eu estou viajando junto. Sabe? Então, eu gosto muito disso. Doutor Flávio, deixa suas redes sociais. Facebook que eu uso pouco, Flávio Cardoso. Instagram que eu uso mais, flaviocardoso.adv. A gente vai deixar aqui embaixo. Isso, a gente vai deixar também na descrição do vídeo. Bom, aqui, um para cada, por favor. Aline. Temos uma lembrancinha da nossa patrocinadora oficial, @Santa Mordida. Santa Mordida, @Santa Mordida. Sigam a Amanda Havano no Instagram. Confeitaria artesanal, brigadeiros gourmets. Eu conheço esse nome. Conhece? Conhece? A Amanda tá junto com a gente aqui, patrocinando desde o início o podcast. Eu queria agradecer a presença de vocês e eu queria fazer um agradecimento especial hoje. Porque o Dr. Flávio Cardoso acreditou no nosso trabalho e cedeu, Dr. Norival, com o seu consentimento também, cederam o nosso primeiro estúdio do nosso podcast e vocês acreditaram na gente, no nosso trabalho, incentivaram a gente a iniciar esse projeto lindo que nos faz muito feliz. Então vocês que eu vejo a Priscila chorando. os primogênitos aí e estenderam o braço, acolheram a gente como filhas e eu não tenho palavras para agradecer. Vocês abriram a porta do escritório de vocês, do coração de vocês, da vida de vocês, para receber a gente. E a gente é muito grata por isso. Muito obrigada. Não quer agradecer nada, nós é que agradecemos. Eu é que agradeço o comparecimento. Não sei se eu atendi a expectativa. Quero colocar o senhor num potinho e levar para minha casa. Não Eu dá? quero colocar o senhor Daquele num potinho e levar pra minha casa. De Amora. Se fosse para contar história, idoso tem muita história. Tem, aí tem história. Tem muita. Então eu quero fazer esse agradecimento especial a vocês. Muito, muito, muito obrigada. Eu não tenho palavras e eu tô emocionada. É a primeira vez que eu vejo a Priscila. Eu tô desse tremendo. jeito. É. Obrigada, porque são poucas as pessoas que cedem o tanto
que vocês cederam Não, pra e gente. você A sabe gente que é eu não- muito Que grata. acreditam nas pessoas, né? Exato, E e a você gente é sabe que o muito nosso grata. escritório está aberto, sabe? Qualquer gente sabe. momento. E o, Não- e o nosso, se a gente puder de alguma forma Não é retribuir, meu, é nosso. a né? gente vai Fale meu sempre nome, em nome do Flávio. retribuir. A minha gratidão é eterna a vocês. Muito obrigada. Bom, a gente não podia encerrar o nosso especial de Mês dos Pais de forma diferente, né, É. Isabela? Não, desde o começo eu virei pra Priscila e falei assim, não, os dois têm que vir pro mês dos pais. Não tem outras pessoas, né? É. Então, muito, muito obrigada. E é isso. Não sei se vocês não se decepcionaram, esperavam mais, Imagina! Imagina, o senhor é uma graça. esperava mais. Imagina, gratidão eterna aos dois. Posso Sigam- falar considerações Claro, finais? Deve. Que eu já não tenho mais nem condição. Bebe uma aguinha. Não, eu que agradeço. E desde o início, quando a gente falou de vocês fazerem, para mim, sim, foi um motivo de muita alegria saber que vocês usavam lá o nosso espaço, que continua aberto sempre para vocês. E foi muito bom poder compartilhar desse início com vocês, ver vocês crescendo, ver a coisa se desenvolvendo. E agora tá aqui, né? Então, obrigado de coração para vocês. Muito obrigado. E eu só queria encerrar, já que é o especial dos pais, né? Dizendo que, muito embora eu não tenha de início atendido, né, ao desejo dele de ir direto para o direito, ele sempre foi a minha referência. Agora eu vou chorar. Ele é a pessoa em quem eu me inspiro sempre. E às vezes a gente é meio turrão, a gente não fala muitas coisas um pro outro, mas que fica aqui de público, então, né? Para todo mundo saber Muito obrigado. que ele é a minha maior Muito inspiração. obrigado. É isso aí. Bom, E eu derrubando o microfone, para variar. vocês são dois queridos. Muito obrigada. Bom, a gente encerra porque a gente não tem mais condição de falar. Eu vou fazer como é que fala? Uma playlist, é assim que fala? É, De isso. histórias. E a gente vem um dia só para contar a história. Isso. Sim. Tá bom? Especial perrengue. Playlist, você viu como? Ó. Não, o senhor é muito moderninho. modernoso. Muito moderno. E aí a gente vem só para contar a história. E tem muita. Tem muita. Tem muita. Daí o tem senhor muita. conta umas Combinadíssimo. histórias envolvendo meu avô também. Isso. Bom, Sigam o Do Mérito com Se Elas. inscrevam no Se inscrevam canal. no canal, ativem as notificações. E é isso aí, gente. Obrigada. Vídeo quinzenal. E é isso. E compartilhem. Compartilhem. Até o próximo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.